本門八本諸見上行書伝本人下手の南無妙法蓮華経ご教化にしていけばでけていくものでけぬとてやめたらやめただけの貧乏していけばでけていくものでけぬとてやめたらやめただけの貧乏 Se tentar fazer, vai conseguir. Se desistir, serás um pobre coitado. Se tentar fazer, vai conseguir. Se desistir, serás um pobre coitado. Ensinamento do grande mestre Kaido Nisshen Shonin. O ser humano, em geral, diante da situação decisiva em relação ao aprimoramento, é comum se sentir apreensivo, inseguro. A maioria das pessoas ficam imaginando o sofrimento do fracasso e nunca pensam na alegria do sucesso. Geralmente, nessa situação, acabam desistindo e desanimando. A principal causa disso tudo é o medo da sua tentativa não ser bem-sucedida. Por isso acabam fugindo e perdendo a grande oportunidade de experimentar a alegria do sucesso. Em relação à prática religiosa, principalmente, há pessoas que colocam barreiras do tipo: eu não vou conseguir, eu estou sem tempo, eu não quero assumir um compromisso. E assim, assumem uma postura defensiva com relação às práticas religiosas, desperdiçando a grande oportunidade de acumular virtudes. É isso que o verso do grande mestre Kaido Shonin chama de pobreza. Durante a minha viagem em Salvador, aconteceu muitas coisas interessantes. Mas eu vou citar só uma. E foi logo porque eu estava com o arcebispo. Ficamos 4 dias no total das nossas visitas. E depois ele voltou para São Paulo, eu fiquei mais 2 dias em Salvador. Daí eu visitei alguns familiares e visitei alguns amigos. E logo antes de vir embora, eu visitei um lugar que eu gostava muito, que antes eu gostava de mergulhar, né? E nessa praia, a praia de Itapuã, muito famosa, né? Eu tinha algumas pessoas lá, alguns colegas, né? Que sempre a gente se encontrava e mergulhava junto. Isso há muito tempo atrás. Então eu visitei esse lugar para ver se achava esses colegas, né? Eu não consegui achar, mas eu fui lá e mergulhei. E eu fui com a minha mochila, né? Que eu já estava pronto para viajar, para vir embora. Aí eu coloquei a minha mochila assim, perto da calçada. E tinha alguns rapazes assim, mau elemento, né? Ficaram me olhando e olhando para a minha mochila. Eu falei, vixe, vou ter que mergulhar e ficar com o olho na missa do padre, né? Para ninguém roubar minha mochila. Fui lá, mergulhei, peguei alguns ouriços, que eu gosto muito de ouriço, né? Do mar. Quando eu voltei, tinha um rapaz que ficou me encarando assim. Eu me direcionei a ele. Eu fui lá e ofereci um ouriço para ele. Falei, você quer um? Aí ele falou, pô, eu quero. Aí pegou, chegou mais 2 e a gente começou a conversar. Daí eu tenho esse pingente, né? Que é o Namu Myoho Renge, que é o protetor pessoal. Ele ficou olhando, teve um que ficou olhando para o meu pingente e eu matei a curiosidade dele. Eu falei, isso aqui é o Namu Myoho Renge, que você já ouviu falar? Ele falou, como é isso aí? Eu falei, Namu, fala aí Namu. Aí ele, Namu. Aí eu fui ensinando a eles a pronunciar. Aí depois a gente voltou, vamos mergulhar, vamos pegar mais ouriço. Fomos lá. Só que eu tinha esquecido que quando a maré sobe, é muito perigoso para quem mergulha, porque é região de pedras, né? Tinha muitas pedras. Eu tinha esquecido disso e fui. Eles não tinham também muita experiência. Chegou lá, a maré encheu e as ondas eram enormes. E eu falei assim, você fica um pouquinho aqui, que eu vou mergulhar, vou pegar o ouriço, te dou, você segura e coloca na pedra. Ele falou, tá bom. Quando eu mergulhei, veio uma onda enorme. Aí eu esqueci de avisar eles para segurar na pedra, né? Que quando a onda vem, você tem que segurar na pedra, porque senão a onda ele leva e você
fica se batendo nas pedras, perigoso até se machucar, assim, ter traumatismo craniano. E teve muitos casos assim. Mas a onda veio e não aconteceu nada com eles. Eles se machucaram um pouco, também me machuquei, estou aqui ralado. E voltamos, né, sem ouriço, né. Aí a gente voltou, começou a rir e conversar. Aí eu falei, rapaz, a gente escapou de uma vez. Ele falou, é mesmo, rapaz. Essa onda que veio era para a gente estar morto agora. Eu falei, pois é. Esse foi esse protetor aqui, ó, foi a proteção do Gohozen. Ele falou, como é isso? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. A gente sentou na areia. Eu escrevi Namu Myoho Renge Kyo em kanji e escrevi na letra romana. Eu falei, ó, eu vou falar e vocês repetem. Aí eu fiz um culto na praia. Com 3 rapazes, a gente sentou na areia. Eu escrevi na areia e a gente começou a rezar. Aí eu fui falando, eles repetindo, para eliminar o karma negativo, para eliminar o karma negativo, eles repetindo, né? Resumindo, eu fiz um culto e vamos dizer que indiretamente foram 3 conversões. Então eu peguei o contato, eles não tinham telefone, mas eles moravam na região próxima ali, eu conhecia que eu já morei em Itapuã. E assim, foi um goriaco que eu recebi e foi uma grande lição para mim também. O Gokyoka de hoje fala, se tentar fazer, vai conseguir. Se desistir, serás um pobre coitado. Então, pobre coitado, que o Nissen Shonin quer dizer, é a pessoa que não tem atitude, é a pessoa que não tem essa coragem de expandir o Dharma. Existe um verso que fala que o verdadeiro veículo do Dharma, ele tem que ter espírito combatente, compaixão. Então, se você tem compaixão, a compaixão é a fé em exercício. É fácil dizer, eu tenho fé, eu vou no templo. Agora, botar essa fé em prática, para ela virar compaixão, é que é o desafio. Então, a minha atitude, eu aprendi com a minha própria atitude. Eu fiquei com medo, eu tremi, porque realmente teve um que era todo furado de bala, né? Os caras cheios de tatuagem assim. Quem vê assim, nem se aproxima. Eu fui lá e conversei com eles, embora com medo, né? Fui lá e praticamente fiz as conversões. Então, isso para mim foi o início, na verdade, de uma grande expansão. Então, voltando para o ensinamento de hoje. Shitei keba dekete iku mono deke no tote yametara yameta dake no bimbo. Então, procedendo dessa maneira, certamente receberemos o Goriaco, a bênção do Gohozen, que jamais abandonará as pessoas fortemente determinadas a se dedicarem em prol do Dharma sagrado. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge